Trabalho e energia, aula 3, parte A. Nesta aula vamos falar sobre o teorema do trabalho e energia cinética. O que a gente tem na tela, pessoal? O trabalho da força resultante é igual a força resultante vezes o deslocamento. Beleza. Só que a força resultante, pessoal, ela pode ser calculada, né, como sendo a massa vezes a aceleração do corpo. E a aceleração do corpo, por sua vez, é a variação de velocidade, ou seja, velocidade final, menos velocidade inicial sobre tempo. Então, a gente vai substituir a força resultante pelo produto da massa vezes a aceleração. Tem mais. Aqui nós temos o gráfico da velocidade em função do tempo para uma situação na qual a aceleração é constante e, consequentemente, a força resultante é constante. E a gente já estudou que o deslocamento do corpo, neste caso, pode ser calculado como sendo numericamente igual à área da velocidade em função do tempo. Essa área, pessoal, é um trapézio. E este trapézio tem base maior, que é a velocidade final, mais base menor, que é a velocidade inicial, e a altura do trapézio é isso aqui, que é o intervalo de tempo. Então, o deslocamento, tá certo? Pode ser determinado, será determinado aqui neste caso como sendo equivalente numérico a esta área, então vai ser velocidade final mais velocidade inicial vezes tempo sobre 2. Então, a gente vai fazer todas as substituições, todas estas substituições. Como é que fica? O trabalho da força resultante vai ser massa vezes esse balaio de rapadura aqui. O que é esse balaio de rapadura aqui, pessoal? É a aceleração, tá certo? E esse balaio de farinha aqui é o quê? Isso daqui tudinho é o deslocamento. Então, massa vezes aceleração é a força resultante. Vezes o deslocamento eu tenho o trabalho. Aí a gente corta esse intervalo de tempo, não corta, né? Divide um pelo outro, dá 1, faz essa multiplicação, é um desenvolvimento algébrico, algum esforço algébrico, não é nada demais, e a gente chega nesta expressão aqui. Então, o trabalho da força resultante vai ser massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. E a gente tem uma nova expressão matemática que está aparecendo aqui, que é extremamente importante. Esta expressão é chamada de energia cinética. Então, esta é a expressão matemática para o cálculo da energia cinética de um corpo. Como é que eu calculo a energia cinética? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Neste caso aqui, pessoal, o trabalho é quem? Energia cinética final menos energia cinética inicial. Então, eu já posso escrever dessa maneira. O trabalho da força resultante é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. E este é exatamente o teorema do trabalho e energia cinética. Então, o trabalho resultante sobre um corpo pode ser determinado como sendo a variação de energia cinética desse corpo. O que é variação, pessoal? Que a gente já falou muito sobre isso. A variação de qualquer medida é a medida final menos a medida inicial. Então, preste atenção, variação é sempre a medida final menos a medida inicial, tá certo? Segue a aula. Então, temos aqui o nosso primeiro exemplo. O que a gente tem? Um corpo, ele é abandonado de uma certa altura. Logo, a velocidade inicial dele é 0. Então, olha só, sempre que um corpo é abandonado de uma determinada altura, a velocidade inicial dele vai ser 0. Ele parte do repouso. Neste caso, a gente vai adotar que só a força-peso atua sobre o corpo. Então, essa força-peso aqui, ó, acaba sendo a força resultante sobre o corpo, tá certo? Letra feia da bexiga. Então, a força-peso é a força resultante sobre o corpo, porque só a força-peso atua. E o atrito? Neste exemplo, a gente está desconsiderando o atrito. Qual é o nosso objetivo? Calcular a velocidade final do corpo. Nesse caso, eu omiti a massa. E quanto é que é a massa? Eu não sei, pode ser qualquer coisa. Ué, mas não faz diferença? Vamos ver se faz diferença ou não, certo? Então, o que a gente tem? Um corpo de massa desconhecida, que é abandonado a partir do repouso e cai durante uma altura de 20 metros. Eu quero saber a velocidade final. O que é essa velocidade final? É imediatamente antes de bater no chão, tá certo? Sempre tem uma bestalhada que diz, a velocidade final é 0 porque bati, cai, criatura, pula aí da cadeira, cai de bunda no chão para ver se tua velocidade ao entrar em contato com o solo é 0, tá? Então, não é 0 depois que bateu, que se arrebentou, quebrou tudo. Mas eu quero saber a velocidade imediatamente antes de bater no solo. Então, vamos lá. Massa
vezes campo gravitacional, vezes altura. O que é isso aqui, pessoal? Isso daqui, cara, é o trabalho da força-peso que a gente viu na aula passada. E como a força-peso é a força resultante, então isso aqui é o trabalho da força resultante, que vai ser quem? A energia cinética final menos a energia cinética inicial. A energia cinética inicial é zero. Por que é zero? Porque esse catatal aqui todinho, ó, esse troço aqui, ó, ele é zero, porque a velocidade inicial é zero, tá certo? Segue a seta, vamos em frente. Continuando aqui. Então, eu tenho que mgh, que é o trabalho realizado pela força-peso, é igual a mvf ao quadrado sobre 2. Isso não é uma fórmula, tá? Cuidado, cara. Eu estou usando o teorema do trabalho-energia e eu entendi que a energia cinética inicial é zero. Eu compreendi ao analisar o problema, já que o corpo é abandonado do repouso. Não é sempre assim não, ok? Então, muito bem. E aqui a gente vai ver que eu tenho a massa multiplicando do lado esquerdo, eu tenho a massa multiplicando do lado direito. Acontece que a massa está multiplicando tudo que eu tenho aqui desse lado esquerdo e a massa está multiplicando esse catatal todinho aqui também do lado direito. Por isso que eu vou poder fazer um procedimento. Que procedimento é esse, pessoal? Bom, antes de fazer o procedimento, que eu esqueci, vale o comentário de que o trabalho da força-peso não depende da trajetória. A gente está falando isso pela segunda vez, falou na aula passada, e a gente vai precisar para o próximo exemplo. Quer dizer, como a força-peso é a força que atua na direção e sentido desse deslocamento, tá? Essa é a força resultante, ela não depende da trajetória. Se esse corpo seguir uma trajetória aqui qualquer, descendo aqui escorregando por uma rampa qualquer aleatória, o trabalho da força-peso seria o mesmo. A gente vai discutindo isso ao longo dos exemplos. Bem, olha só o que aconteceu. A gente cortou a massa de um lado para o outro, mas esse cortar é perigoso, tá? Você tem que saber o que está fazendo, não pode fazer isso aleatoriamente, não. Por que a gente cortou? Na verdade, não cortou coisa nenhuma, dividiu. Mas vamos lá, por que a gente fala que cortou de um lado para o outro? Bem, observe que a massa está multiplicando todos os termos do lado esquerdo e a massa está multiplicando todos os termos do lado direito. Então, se eu dividir todo o lado esquerdo por m, se eu dividir todo o lado direito por m, m dividido por m dá 1. m dividido por m dá 1, tá certo? Então, eu posso desconsiderar a massa, porque eu faço essa divisão e eu acabo tendo uma multiplicação por 1 que não muda nada, tá? Multiplicar um número por 1 não muda. O resultado é igual ao número que foi multiplicado. Então, tem que ter cuidado. Não pode cortar sempre o m. Sempre que o m aparecer, eu corto. Não, abestado. Não. Uma situação muito específica que é a que eu estou discutindo aqui. Então, tem situações em que esse m não poderá ser cortado. Tá certo? Então, o que eu fiquei? Campo gravitacional vezes altura igual a velocidade ao quadrado sobre 2. Isso também não é uma fórmula. Eu estou usando o teorema do trabalho e energia cinética. Eu vou voltar aqui, ó, eu estou usando esse cara, tá certo? Eu estou usando isso aqui, ó, o teorema do trabalho e energia cinética. Este exemplo que eu estou fazendo é um caso particular, nem todos os exemplos serão assim. Vamos voltar para o slide que a gente estava. Aqui. Então vamos lá. Para eu calcular a velocidade final, eu só preciso de quê? Do campo gravitacional e da altura. Eu não preciso da massa. Isso quer dizer que a velocidade com que o corpo chega ao solo, com que ele está na iminência de colidir com o solo, não depende da massa. Claro, é porque eu estou desconsiderando os atritos. Se tiver atrito, a situação muda. Mas, desconsiderando o atrito, uma situação ideal, não depende da massa, ok? Então, poderia tranquilamente calcular aqui esta expressão. Substituindo os valores, o campo gravitacional é 10, a altura é v, vou calcular a velocidade final. Então, o 2 vai multiplicando todo mundo, fica 10 vezes 20 vezes 2. Esse expoente 2 aqui, ó, vira essa raiz quadrada, tá certo? E o resultado da velocidade final é a raiz quadrada de 400, que dá 20 metros por segundo. Exemplo 2. Então, nós temos um cidadão aqui, um indivíduo, que está descendo, vai começar a descer uma rampa de skate. E vamos considerar que a velocidade inicial dele é zero, tá certo? Ele parte do repouso, ele se posiciona lá na ponta da rampa e começa a descer apenas em função da força-peso. O desnível é de 4 metros, não tem atrito, o nosso objetivo é calcular a velocidade dele na base da rampa. Eu disse que a massa é 70 kg, a gente vai usar essa massa apenas para exemplificar, que poderia não usar.
Então vamos lá, o trabalho da força-peso vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Neste exemplo, a energia cinética inicial é zero. É sempre zero, professor. Não, abestado, não é sempre zero. É nesse exemplo. Na próxima aula tem exemplo em que a energia cinética não é zero. Então, vamos para frente. Por que eu estou usando o trabalho da força-peso? Porque só a força-peso atua, a força resultante é igual ao peso. Então, mgh, que é o trabalho realizado pela força-peso, é igual a massa vezes velocidade final ao quadrado, sobre 2. Não vou cortar a massa. Então, 70 vezes 10 vezes 4, que é a massa, vezes o g, vezes o 4, é igual a 70, que é a massa, vezes velocidade final ao quadrado, sobre 2. Esse 2 vem para o lado esquerdo multiplicando todo mundo. O 70 que está multiplicando vem para o lado esquerdo dividindo todo mundo. Então, está aqui, ó, 70 vezes 10 vezes 4, vezes 2, e o 70 que veio dividindo. Esse cara aqui, ó, ele não está multiplicando, vem para o outro lado como? Dividindo. Esse 2 não está dividindo, vai para o outro lado como? Multiplicando. Beleza. Acontece que 70 dividido por 70 dá 1. E se fosse 90, seria 90 dividido por 90. E se fosse 200, seria 200 dividido por 200, dá 1. E se fosse 1.300, vai se lascar. Aí você já entendeu. Então é 70 dividido por 70 dá 1. Tá certo? Qualquer número que você colocar aí, resolve. Beleza. Então, fazendo as contas, calculadorazinha básica, né? Eu usei essa velocidade final aqui, dá aproximadamente 8,9 metros por segundo, seria a velocidade final do skatista na base, desconsiderando os atritos. Fim.